Então, o nosso webinar de hoje, ele se chama Escriturando o LCDPR, e é exatamente nisso que a gente vai focar. Eu preparei aqui alguns slides para a gente se guiar, tá? E vocês poderem acompanhar de uma forma melhor. E após passar esse conteúdo dos slides, a gente vai fazer alguns lançamentos na prática, tá? Algumas escriturações contábeis dentro da FarmCont. Os tópicos que nós vamos abordar hoje são esses, então eu vou passar por esse conteúdo para a gente conseguir fazer uma introdução, tá? Quando chegar na agenda, já que pode tirar a minha imagem para que a gente possa visualizar melhor os slides, tá? E ao final disso eu vou responder as perguntas, mas vocês já podem ir mandando aqui no chat as perguntas de vocês, e conforme for passando, as que não esclarecer ao longo da nossa live, eu vou responder ao final. Tá? Então, a nossa primeira parte aqui é sobre o livro Caixa Digital. Tá? O que é livro Caixa Digital? Ele não deixa de ser um livro caixa. Então, como todos já conhecemos, livro caixa é uma escrituração de entradas e saídas, e não é só o produtor rural que faz o livro caixa. Tem diversos profissionais liberais que eles têm que fazer a sua contabilidade dessa forma, com o objetivo de encontrar um saldo ao final do ano, e esse saldo sim vai ser tributado conforme as alíquotas do imposto de renda pessoa física. Tá? O produtor rural, quando ele explora atividade na pessoa física, a tributação dele é muito mais simples do que das empresas, né? Então, as despesas e receitas, elas vão ser escrituradas no livro caixa digital, e ao final a gente vai ter um saldo. A diferença, se a gente já for ver por esse ponto do livro caixa digital e do analógico, é que quando a gente fazia o analógico, a gente pegava lá o saldo de entradas e o saldo de saídas por mês e colocava na ficha da atividade rural do imposto de renda. Para quem fazia no sistema atividade rural da Receita, dava até para importar automaticamente essa ficha. Com o livro caixa digital já não é mais assim. Primeiro que a gente não consegue importar esse arquivo, ele tem que ser digitado, porém, não são só esses valores que vão ir lá para o imposto de renda, é a totalidade dos lançamentos com todas as informações, que são muitas, como a gente vai ver a seguir, ok? Então, como o livro caixa não é novidade para nós contadores, o livro caixa digital é a modernização do livro que a gente já conhece. E a diferença, então, é que nele o fisco tem acesso a toda a movimentação, e não só a saldos, tá? Essa que é a diferença que assusta bastante os produtores rurais, nossos clientes. Então, o livro Caixa Digital, ele é um SPET, que a gente já está habituado a ouvir falar. Nos últimos anos, a gente passou aí pela implementação da ECD, da ECF, e para o ano de 2019, a obrigação chegou para o produtor rural, pessoa física. Tá? Ele foi instituído pela Instrução Normativa 1848, de 2018, e nessa instrução, o valor mínimo ali de faturamento de quem deveria entregar era de 3,6 milhões. Porém, após muitas discussões de vários órgãos, a Receita abriu mão de começar com esse limite, e para o ano de 2019, os produtores que tiveram que entregar o livro caixa digital foram os que faturaram mais de 7,2 milhões por CPF. Tá? Então, é muito importante a gente ver isso, que é por CPF, porque dependendo do tipo de exploração que o produtor tem, às vezes ele não precisa, dependendo da divisão. Tá? Já no ano de 2020, que a gente vai fazer a entrega agora até o dia 30 de abril, o limite foi de 4,8 milhões. Então, todos os produtores que faturaram mais de 4,8 milhões têm que fazer o livro caixa digital. E aí acontece que teve muita gente que só foi descobrir quando terminou de escriturar o ano de 2020. Então, a gente está aqui no final do mês de fevereiro, ainda há tempo para fazer o livro caixa digital de forma correta e conseguir entregar no prazo. Tá? Falando no prazo, ele é o mesmo da declaração do imposto de renda
pessoa física. Então, no ano passado, em função da pandemia, do Covid, a Receita estendeu esse prazo. E ele foi jogado lá para 30 de junho, então o prazo do imposto de renda, e assim o livro caixa digital também teve o prazo aumentado. Para esse ano, acreditamos que nada vai mudar, então voltamos àquela data comum todos os anos, que é o dia 30 de abril. Tá? Como que você vai entregar o livro caixa digital? Ele não pode ser entregue de forma física, como a gente sabe que às vezes é possível, se for o caso, entregar um imposto de renda em mídia digital para Receita. O livro caixa digital não é possível fazer dessa forma, tá? Ele precisa ser feito em um arquivo TXT compatível com o layout que a Receita disponibilizou. Então, esse layout é 1.3, vocês podem ter acesso a ele lá no site da Receita, na parte do livro caixa digital. E até então, a Receita não atualizou esse layout. Então, ele é o que vai ser entregue esse ano, referente a 2020, ele é o mesmo layout que a gente entregou em 2019, tá? E ele é bem específico, a gente vai ver hoje, de uma forma aqui, como que a gente tem que cadastrar e depois o que esses cadastros geram. Então, ele é realmente como os outros SPEDs, um layout muito específico, e você precisa de um sistema que consiga pegar as informações que você escriturou e fazer com que elas se transformem nesse TXT compatível com o layout. Tá? E por onde que você vai escriturar? A Receita não disponibilizou um sistema, como ela nos entrega o Atividade Rural, que é possível que qualquer pessoa use, eles não disponibilizaram um sistema para o livro caixa digital. Então, você precisa verificar se o sistema que você usa hoje no escritório, ele é capaz de conseguir gerar esse arquivo TXT e que esse arquivo seja compatível, tá? E aí, pensando na realidade do produtor rural, a gente sabe que muitos deles têm a questão de explorar um móvel rural com outros produtores, com irmão, com pai, mãe, então, enfim, tem aquela divisão, né, o percentual para cada um, e lá no atividade rural, se a gente fosse fazer, teria que fazer várias vezes o mesmo lançamento, né, para conseguir gerar o livro de várias pessoas. Vocês têm que cuidar isso também, porque no livro caixa digital o rateio continua. Então, por exemplo, na Farm Ponte, a gente faz os rateios de forma automática. Se você for pensar em uma movimentação muito grande, que geralmente o produtor que fatura mais de 4,8 milhões, ele tem uma movimentação com um número de lançamentos muito grande. Então, se você tiver que fazer várias vezes o mesmo lançamento para conseguir dividir por CPF, já vai ser um tempo de trabalho muito maior no seu escritório também, tá? Então, aqui a gente, na Farm Ponte, recebeu muitos clientes ali, ano passado, bem perto do prazo, que acharam que dava para fazer o livro caixa digital lá no programa Atividade Rural da Receita. E não é possível, tá? O sistema da Receita, ele é bem simples, o Atividade Rural, ele tem um plano de contas bem completo, mas ele não tem nada a ver com o livro caixa digital. Por quê? A gente vai ver aqui que tem muito mais informações que você precisa dar no livro caixa digital. E lá no Atividade Rural, essas informações não são comportadas ali. Então, o que aconteceu? A pessoa tinha escriturado um ano inteiro no sistema da Receita e quando foi gerar, pegou a cópia de segurança e tentou colocar no validador e não dá certo, porque ele não é compatível. Então, é bom que você garanta, antes de começar a escriturar, que o seu sistema vai conseguir gerar o TXT corretamente, tá? Senão, provavelmente, depois você vai ter muito mais trabalho para conseguir corrigir isso. Então, quais são as diferenças do livro caixa analógico, que a gente já conhece, e o livro caixa digital do produtor rural? Os critérios de apuração, a forma que você vai fazer para lançar, são as mesmas, tá? Tanto no analógico como no digital. Porém, a exigência de informações é muito maior no digital. Por exemplo, lá no livro caixa digital, em cada lançamento, a gente precisa
entregar várias informações, não só a data, o valor, um histórico e uma conta de resultado. Lá a gente vai precisar vincular um imóvel a cada lançamento. Então, se você pensar que o produtor tem vários imóveis que só ele explora, é muito simples, basta vincular algum imóvel. Agora, depois a gente vai ver um exemplo que quando o produtor ele explora um sozinho e aí tem outro imóvel que tem uma parceria, esse é um caso que você tem que tomar cuidado no momento de vincular esse imóvel em cada lançamento, porque ele vai fazer um rateio. Tá? Então, esse rateio tem que ser compatível com o cadastro que foi feito, ok? As contas bancárias do produtor você também vai precisar cadastrar no livro Caixa Digital, porque você vai precisar informar em cada lançamento por onde esse valor passou, tanto receita como despesa. Você vai ter que dizer se ele passou pela conta do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal do produtor, o número da conta, agência, enfim, todos os dados bancários, ou se foi para a conta caixa ou numerário em trânsito, tá? Que a gente vai ver melhor depois. E além disso, no cadastro de imóveis, você precisa informar todos os terceiros que exploram aquele imóvel com o produtor. Então, se o produtor explora 10% de um imóvel em um condomínio, ele tem que dizer nome e CPF, ou razão social e CNPJ, se for o caso de ser uma pessoa jurídica, de todos os outros produtores que exploram ali os 90% restantes do imóvel, tá? Além disso, em cada lançamento você vai precisar informar o CPF ou CNPJ do participante de cada operação. Tá? Esse participante, regra geral, é a pessoa física ou jurídica que fez a transação com o produtor rural, tá? Então, você vai precisar buscar todas essas informações, por isso que é tão difícil se você fizer em outro sistema, e aí depois ter que voltar para a informação de um ano atrás e conseguir resgatar o CNPJ de cada operação, tá? Então, esse é um dado que acredito que seja um dos mais complicados de conseguir, no caso de ter que fazer um livro caixa atrasado, tá? E ele precisa ser correto, porque como você vai colocar o TXT em um programa validador, se tiver um CPF com um dígito errado, você não vai conseguir gerar esse arquivo, vai dar um erro, tá? Como eu já falei, a conta bancária onde transitou o recurso e o imóvel vinculado à receita ou despesa. Todas essas contas e imóveis vão ser previamente cadastradas, tá? E agora a gente vai conseguir ver o que você precisa colocar de cada um deles. Como eu já tinha falado antes, o conteúdo integral é transmitido, tá? Então, todas as informações do produtor, os cadastros, os lançamentos, e aí aquele resumo que seria o mesmo que você vai colocar lá na declaração de imposto de renda da pessoa física. Assim como os outros SPEDs, o livro caixa digital ele também é dividido em blocos, tá? Então, o primeiro bloco, ele é de identificação, basicamente, do produtor e daquelas outras especificidades que a gente falou antes. Então, é o bloco de abertura, onde você vai dizer o parâmetro de tributação, o período, vai identificar os cadastros do produtor rural, tá? Então, é o cadastro do produtor como pessoa física, você vai cadastrar os imóveis rurais do produtor, e aí tem alguns dados dele que você precisa informar, além do tipo de exploração e quem é que explora aquele imóvel, se é só o produtor ou se tem mais pessoas que exploram junto com ele. As contas bancárias, como a gente já havia falado antes, e o parâmetro de tributação, tá? Então, tudo isso vai no bloco 0. No bloco Q, aí sim a gente vai para os lançamentos. Então, vão ser todos os lançamentos de receitas e despesas da atividade rural. O resultado vai sendo atualizado e você vai ter o saldo final, que é ali que é o bloco Q200, onde ele vai demonstrar o montante de entradas e de saídas por mês. E aí essa informação você precisa depois transferir para o imposto de renda da pessoa física. Por último, o bloco 9 é basicamente a informação do contador ou produtor, que seria quem preencheu o livro caixa, porém essa informação é opcional.
Então, vamos lá destrinchar agora os cadastros do livro Caixa Digital. Então, o livro Caixa, ele é por CPF, assim como era o livro Caixa analógico, tá? Então, se tem uma parceria entre duas pessoas, metade para cada um, você vai precisar fazer o cadastro de ambos os produtores, tá? Dependendo do sistema, você vai ter que fazer isso separado, ou na FarmPonte, por exemplo, você cadastra os produtores e atribui os imóveis a cada um deles, então não tem retrabalho, tá? O produtor, você vai precisar informar nome completo, CPF, e aí os dados de contato e endereço, tá? Telefone, e-mail e endereço completo. Esses dados são da pessoa física. Então, você não vai colocar lá um endereço da fazenda. Você vai colocar um endereço pessoal do produtor. Pode ser que venha a ser a fazenda, mas o ideal é que seja o mesmo que você vai colocar lá no imposto de renda da pessoa física dele. No cadastro de imóveis, você vai ter que colocar um código de identificação para cada imóvel, tá? Esse código de identificação não é nenhum número específico do imóvel, tá? Ele é um código de identificação no sistema. Então, você vai ter o imóvel 1, 2, 3, enfim, quantos imóveis você tiver que cadastrar. Tá? E depois, lá em cada lançamento, ao invés de colocar o nome do imóvel, vai aparecer esse código. Tá? Você vai dar um nome para ele, você vai ter que preencher o CAFIR, que lá no layout está identificado como ITR, tá? Você vai ter que vincular um CAEPF, e aí lá no cadastro ele fica junto com o produtor, tá? Mas esse número ele é vinculado ao imóvel, então você só tem que colocar um CAEPF por imóvel. A inscrição estadual, que é um dado opcional, porém, se houver, é interessante que seja preenchido, tá? O endereço, aí agora sim, é um endereço do imóvel rural, não é o endereço do produtor, e aí, como é um imóvel rural, eles deixaram alguns dados que costumam não ter nos imóveis rurais, por exemplo, como número, é opcional, tá? Então, tem alguns dados que, se não houver, não é necessário colocar. E o tipo da exploração, tá? Que eu já, conforme a gente já falou antes, a gente tem alguns tipos que são pré-cadastrados lá pela Receita, tá? E aí você vai ter que informar qual é o tipo e o percentual de exploração de cada um dos produtores no imóvel. Então, os tipos de exploração que a Receita nos dá para que possa ser cadastrado são esses 6. Tá? Número 1, exploração individual. 2, condomínio. 3, imóvel arrendado. 4, parceria. 5, comodato. E 6 outros, tá? Então, se você tiver, o seu cliente tiver alguma situação que não se enquadre em nenhum dos 5 anteriores, você pode usar o número 6 outros, tá? E aí o seguinte, o único desses 6 que você pode citar só um produtor, que no caso é o seu cliente, de quem você está fazendo o livro Caixa Digital, é o número 1, exploração individual. Qualquer um dos outros você tem que informar quem são os terceiros, porque afinal você não vai ter um condomínio ou uma parceria só com um produtor, senão não seria um condomínio ou parceria, correto? E no caso do imóvel arrendado ou comodato, mesmo que o produtor explore sozinho, que ele pague um valor, você precisa informar que aquela pessoa é um terceiro a quem você está arrendando um imóvel. Tá? Então, é possível colocar em alguns sistemas, tá? A exploração imóvel arrendado, por exemplo, e só um produtor, mas lá no momento de gerar o TXT, você não consegue validar o arquivo, ele vai dar um erro. Então, o cadastro de terceiros, que você vai ter que fazer o quê? Você vai primeiro identificar qual é o imóvel. Então, por exemplo, se o meu imóvel número 1, ele é um imóvel que é explorado com mais de um produtor, ele é uma parceria, um condomínio, você vai ter que informar imóvel número 1 e os dados desse terceiro, tá? Aí você vai colocar qual é o tipo de exploração desse produtor, nesse imóvel, e o nome e CPF do terceiro, tá? Aí, no caso, você não vai precisar colocar os dados completos do produtor. Você pode colocar só o nome e CPF ou razão social e CNPJ, se for o caso.
também o percentual da exploração do terceiro nesse imóvel. Tá? Então, se você for fazer de vários condôminos ali do mesmo imóvel, na FarmPoint você vai fazer um lançamento e o sistema faz o rateio sozinho. Mas digamos que você faça só de um dos participantes, você não vai precisar fazer o cadastro completo desse terceiro, basta o nome e CPF. As contas bancárias, então, você não existe uma regra dita pela Receita se você tem que colocar todas as contas bancárias que o produtor tem, ou se você vai colocar somente as que ele utiliza na atividade rural. Então, isso fica a critério de vocês, tá? Conforme vocês acharem melhor, mas você precisa colocar pelo menos uma conta bancária para cada produtor. E aí você vai dar, assim como no imóvel, você vai dar um código de identificação para essa conta, tá? Então, vai ser a conta número 1 do Banco do Brasil, a conta número 2 da Caixa Econômica Federal, por exemplo, o código bancário, conforme o cadastro do Banco Central, agência e conta. Tá? Então, esses são os dados da conta bancária que você tem que informar. E aí, o que a gente tem que dizer em cada um dos lançamentos? Tá? O primeiro dado que eu vou falar é o número do documento. Tá? O que é opcional que a gente colocou aqui? Tem alguns documentos que não tem número, por exemplo, contrato, folha de pagamento, você até pode atribuir um número para a folha de pagamento referente ao mês ali de que você está lançando, mas esse dado é opcional, tá? Claro que se o documento tiver número, o mais indicado é preencher esse número. E aí você vai ter que informar qual é o tipo de documento, tá? E a Receita nos deu também um cadastro com 6 possibilidades que você pode escolher. Você não pode criar um tipo fora desses, tá? Então, é número 1, nota fiscal. E aí se compreende tanto as notas eletrônicas como as notas não eletrônicas, tá? Cupons fiscais, todos esses entram dentro do tipo 1, nota fiscal. Número 2, fatura. Número 3, recibo. Número 4, contrato. 5, folha de pagamento e 6 outros. Então, se você for ver ali, contrato e folha pode não ter número, assim como o recibo. Tá? Depois a data, e aí a gente está falando de data de pagamento, já que é um regime de caixa, é o livro caixa, tá? O valor que foi pago e o tipo de lançamento. Aí, esse tipo de lançamento são só esses 3, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas e o plano de contas? No TXT, no arquivo que a Receita nos pede, não tem plano de contas, tá? A única classificação que a gente tem é essa de 1, 2 ou 3. Então, número 1 é receita, vai ser a receita de venda normal, a maioria que o produtor vai fazer. Número 2, despesa de custeio e investimento. E o número 3 é receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos. Então, traduzindo, o que é esse tipo 3? É quando, por exemplo, você vai fazer uma venda a futuro. Então, você vende hoje, recebe o valor, porém você não vai entregar o produto. Então, você só vai poder reconhecer essa receita no momento da entrega, tá? E aí, você vai me perguntar, mas e a conta bancária? Eu não vou ter que informar que conta que passou, aí eu vou colocar uma data da entrega, mas o dinheiro entrou na minha conta lá atrás. Aí você tem a conta numerário em trânsito, que eu vou explicar mais para frente, mas ela serve para esse caso também. O histórico, tá? Que ele é um dado obrigatório, então fica a critério de vocês. E como ele não tem plano de contas, você pode especificar melhor do que se trata esse lançamento pelo histórico, tá? O imóvel, e aí esse imóvel, como eu falei, que ele vai fazer referência lá ao rateio, se for necessário. Então, quando o produtor explora sozinho, é muito simples, você simplesmente atribui algum dos imóveis dele, tá? Uma informação importante é que não é necessário que você vincule o imóvel que seja o mesmo da inscrição estadual que está naquela nota, tá? Então, não existe essa obrigação. A Receita deixou livre. Então, por exemplo, digamos que o produtor ele explore a agricultura e a pecuária, tá? Aí o que vai acontecer? Ele quer um resultado gerencial separado das duas.
e ele tem 2 imóveis. Então, se você quiser, você pode lançar os documentos da agricultura no imóvel número 1 e os documentos da pecuária no imóvel número 2. Assim, você vai conseguir ter um relatório de uma forma muito mais rápida. Agora, se você quiser fazer um rateio, digamos que o produtor comprou semente para várias propriedades, se você quiser fazer um rateio o que foi utilizado em cada propriedade, você pode fazer isso também. Claro que vai dar bem mais trabalho, mas para a Receita não tem tanta importância essa informação. O que você precisa verificar, se para você a informação gerencial não precisa ser tão específica, é essa questão da porcentagem, tá? Porque se eu tiver um imóvel que eu exploro sozinha e outro imóvel que eu exploro com outra pessoa, quando você vincular em um ou outro, vai fazer uma diferença muito grande, tá? Porque o rateio vai ser feito conforme o que está configurado naquele imóvel ali. O CPF ou CNPJ do participante, tá? Então, a regra geral é que nas despesas, o participante é o fornecedor, é a pessoa que vendeu para o seu cliente. Nas receitas, é o cliente, é o produtor lá, o frigorífico, a cooperativa que comprou os produtos do produtor. E quando for folha de pagamento, não precisa fazer um lançamento para cada pagamento, cadastrar cada funcionário que foi quem recebeu o dinheiro como participante. A Receita dá a opção de você fazer um único lançamento de folha de pagamento, ali com o valor total que foi pago, tá? E colocar o CPF do produtor que pagou como participante, tá? Existe essa opção. E quando você for fazer lançamento de impostos, taxas, tributos, não tem como cadastrar um CPF ou CNPJ da Receita Federal, da Receita Estadual, tá? Então, você vai cadastrar o responsável pelo recolhimento. Então, nesse caso, é preciso ser analisado em cada operação. Quem é o responsável pelo recolhimento vai ser ali uma das duas partes, né? E aí você vai cadastrar esse como participante, tá? E aí as contas movimento, como a gente já tinha falado antes, tem o cadastro de contas bancárias do produtor rural, que você vai colocar lá todas que ele utiliza ou que ele tem, ok? A conta caixa, que no layout ela consta como em espécie e ela já tem um código, então é 000. E a conta numerária em trânsito, que eu já citei antes, e o código dela é 999. Tá? Então, assim, você pode cadastrar até 999 contas bancárias no livro Caixa Digital. O código só não pode ser 998, desculpa. Só não pode ser 000 nem 999. Tá? E aí, o que é essa conta numerária em trânsito? A gente não pode levar ela ao pé da letra da teoria da contabilidade do numerário em trânsito, tá? Nesse caso, a Receita criou essa conta para quê? Para que não se use a conta caixa quando ela não foi realmente utilizada. Então, para que serve o numerário em trânsito? É quando você tem receita ou despesa, afinal é só isso que você vai ter no livro Caixa Digital, e não teve um pagamento ou um recebimento. Por exemplo, quando o produtor ele vai entrega grãos na cooperativa, mas ele não vai pegar dinheiro em troca, tá? Ele vai deixar lá um saldo para retirar em produtos para a próxima safra. Você não vai lançar isso na conta caixa, você vai lançar no numerário em trânsito. E aí, quando ele for pegar esses produtos, da mesma forma. Então, esse saldo sempre vai estar sendo atualizado, tá? Não tem problema de ficar um saldo grande no numerário em trânsito se realmente foi isso que aconteceu. Outro caso que ela é utilizada, por exemplo, se eu exploro uma área com a Jaqueline, 50% para cada uma tem a sua conta bancária, tá? No meu livro Caixa Digital, eu não posso declarar a conta da Jaqueline. Então, se houverem pagamentos ali do nosso condomínio na conta da Jaqueline, no meu livro caixa, ela precisa ir para numerário em trânsito. Então, todos os lançamentos feitos na conta dela, no meu livro caixa, vão ser no 999, numerário em trânsito. No dela, a mesma coisa, tá? Então, isso é um bom ponto para você ver se o sistema que você está utilizando consegue fazer isso de forma automática. Senão, vai ser muito difícil de
consertar isso para gerar um TXT correto, tá? Se há uma conta conjunta para que seja utilizada só na atividade rural, aí os dois podem declarar essa conta. E é o ideal, é o que a gente indica, né, que o produtor faça, até porque vai ficar muito mais fácil dele passar ali a comprovação de pagamento para o escritório da contabilidade, já que só uma conta vai ser utilizada. Tá? Então, os principais erros que a gente tem no livro Caixa Digital e como que a gente pode evitar eles, tá? Como eu havia falado agora há pouco sobre o numerário em trânsito, um erro muito que acontece bastante pelo costume que todo mundo tem é utilizar a conta caixa quando ela não é utilizada, tá? Então, declarar ela ali no lançamento quando ela não é utilizada. Para isso foi criada a conta numerário em trânsito. E aí, por que é tão importante a gente não usar a conta caixa? A Receita ela vem cobrando ultimamente a questão da DME, tá? É demonstrativo de movimentação espécie. Então, quando você tem uma transação que é maior que 30 mil reais em espécie, você precisa ter feito uma DME. E como a gente entrega esse arquivo digital do livro caixa, fica muito fácil da Receita detectar isso. Aí você me pergunta, mas é uma parceria com duas pessoas, aí ficou 15 mil para cada um. Mas lá no livro Caixa Digital, você vai citar o CPF ou CNPJ, né, do participante e o número da nota. Então, essa informação ela pode ser juntada depois, e lá na lei que nos fala da DME, ela diz que é por operação, por transação, não importa se foi pago, mas foi recebido por duas pessoas, então não foi o valor de 30 mil, tá? Foi uma única operação, então precisa ser feito. E aí, nesse caso, fica bem, digamos, perigoso e arriscado você ficar utilizando a conta caixa para tudo, tá? O segundo caso é não informar a conta bancária no cadastro. Então, se você tem 3 produtores envolvidos ali em um condomínio, você tem que citar pelo menos uma conta de cada um, a não ser que eles tenham alguma conta conjunta, tá? E você pode citar a mesma para os 3, mas cada um tem que ter uma conta para ser citada. O cadastro de terceiros, que, por exemplo, se você tiver um produtor que explora 99% de uma área, você tem que informar quem é o outro produtor que explora o 1% restante, tá? Por quê? Se você não informar isso, o seu arquivo não vai ser validado. Isso é a questão da conta bancária e do cadastro de terceiros, são os casos mais comuns de invalidação de arquivo. Aí o que você tem que fazer? Tem que ir lá corrigir o que está errado, fazer todo o processo para gerar o arquivo novamente e validar ele, tá? E, por último, o participante, que é uma dúvida muito recorrente, mas seguindo a regra geral que a gente falou aqui, tá? Despesas, o fornecedor. Receitas, o cliente. Folha pode ser o produtor. E nos impostos e taxas e tributos, sempre o responsável pelo recolhimento, tá? Basta seguir essa regra que você vai encontrar qual é o participante. Claro que existem casos muito específicos que surgem dúvidas, por exemplo, consórcio, paguei para a operadora de consórcio, mas quem recebeu foi a empresa que me vendeu o produto. Então, assim, quando você tem uma dúvida que é uma situação que não contempla, tem alguns materiais da Receita, tá? Que a gente deixa lá no nosso site, que você pode consultar para ver questões muito específicas assim. E, tendo dúvida, o melhor é tentar consultar a Receita, tá? Mas a maioria, 90% das operações, você consegue descobrir quem é o participante por esta regra. Agora, eu vou mostrar como que a gente vai fazer os lançamentos, tá? Eu vou sair aqui da minha apresentação de slide e vou entrar no nosso sistema, na FarmPoint. Jaqueline, agora você deixa só o sistema, tá? Não precisa aparecer a minha câmera. Tá, pessoal? Então, a FarmPoint é um sistema na nuvem, tá? Eu estou aqui com o nosso aplicativo instalado no meu computador. E vamos começar aqui pela parte de cadastros. Você não vai conseguir fazer nenhum lançamento, nem o sistema do livro Caixa Digital,
se não houver um cadastro, tá? Jaqueline perdeu a... Vou compartilhar novamente a minha tela aqui, só. Aí, agora sim. Tá, então, aqui, o primeiro cadastro que a gente tem é de produtores, tá? Então, não tem como a gente fugir dessa ordem. A gente tem que cadastrar um produtor para conseguir cadastrar um imóvel. E a não ser que você vá lançar tudo na conta numerário em trânsito ou em espécie, você tem que cadastrar as contas bancárias, tá? Vai ser inevitável até o momento de gerar o TXT, cadastrar a conta bancária do produtor. Então, aqui no cadastro de produtores, a gente tem 2 produtores cadastrados, esses são dados fictícios, tá? Para a gente poder mostrar para vocês. Então, eu vou abrir aqui o cadastro do Antônio, que é um dos nossos produtores. A gente tem nome completo e CPF, como já vimos anteriormente. Os dados de contato, que aí vai ser o telefone pessoal dele e o e-mail, preferencialmente nessa parte aqui seria todos os dados da mesma forma que você colocou lá no imposto de renda, pessoa física, tá? E o endereço. E aí vai ser o endereço pessoal do produtor rural. O endereço dele como pessoa física, não é um endereço da fazenda, tá? Aí, mesma coisa para as outras pessoas que você for fazer o livro caixa. Aqui na FarmConte, por exemplo, a gente cadastra os terceiros aqui nessa parte também. Mas aí, se for um terceiro que eu não vou fazer o livro caixa dele, eu não preciso cadastrar endereço, nome, dados de contato. A gente precisa colocar só o nome e o CPF. Depois a gente vai cadastrar os imóveis, tá? Então aqui a gente tem o cadastro de 3 imóveis. Vou abrir aqui primeiro para a gente ver o que é preciso. Então, é o nome do imóvel que você vai atribuir para poder identificar dentro do sistema, tá? E aquele código que eu citei antes. Esse código é o que vai aparecer lá no lançamento. Então, vai aparecer data, valor, participante, histórico, se é receita, se é despesa, e número 1, que é o imóvel, tá? Então, é só isso que vai aparecer lá no lançamento. O ITR, que seria o CAFIR, tá? E aí a moeda, que no caso é no Brasil, vai ser BRL. Aí você vai preencher o endereço do imóvel, aí vai ser o endereço rural, tá? E aí sim, como eu falei, você não precisa colocar número nem complemento, tá? Bairro é obrigatório, mas se não houver, você pode simplesmente colocar zona rural. E por último, a exploração. E como eu falei antes, a gente tem esses 6 tipos, tá? Então, a gente vai dizer aqui o que é o tipo. Se for qualquer um que não seja exploração individual, vai abrir um campo para você cadastrar mais um produtor, porque o layout não aceita que você cadastre só um produtor em uma parceria, mesmo que você vá fazer o livro caixa de só um deles, tá? Então, esse nosso exemplo aqui seria uma parceria entre 2 produtores, cada um com 50%, tá? A Catarina e o Antônio. E aí eu coloquei aqui uma inscrição estadual para cada um deles e o CAEPF. O CAEPF você só precisa informar um por imóvel, tá? Não é necessário para todos eles. Depois eu tenho mais um imóvel aqui, que é explorado 50% para cada um, da mesma forma, tá? E a gente tem um terceiro imóvel. E aí esse terceiro, ele é exploração individual, só explorado pelo Antônio. Tá? Então, isso vai fazer muita diferença na hora de lançar. Esse que é o cuidado que a gente tem que tomar. Última parte de cadastro são as contas movimento. Tá? A gente já tem pré-cadastrado sempre o 000 e o 999, tá? Que é padrão do livro caixa, então não precisa cadastrar. E você vai cadastrar as contas do produtor. Então, a gente tem aqui uma conta do Antônio e outra da Catarina. Tá? Então, uma descrição que esse nome não aparece lá no livro caixa, lá só vai aparecer número 1 e os dados da conta. Tá? Então, você tem que preencher aqui conforme a Receita solicita. E agora sim, vamos para um lançamento, tá? Eu vou fazer os lançamentos como se a gente estivesse no mês de novembro de 2020, tá? Então, eu vou vir aqui no monitor fiscal da FarmConte
E eu tenho as notas do mês de outubro, ok? O monitor fiscal, vocês podem saber mais sobre ele lá no nosso site, mas é uma ferramenta que a gente consegue dar a baixa, baixar sem manifestação pelo Cefaz dos documentos fiscais emitidos contra o CPF do produtor, tá? Então, aqui a gente tem alguns dados fictícios também para poder exemplificar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou colocar em ordem crescente aqui as notas de outubro, tá? Vou abrir aqui um lançamento, vamos ver, da General Car. Tá? Vou abrir aqui para ver o que, que é essa nota. E aí foi tapete veicular, tá? Então, você vai verificar de que se trata a nota, porque se não precisasse, se você não quiser uma informação gerencial, você pode lançar tudo como despesa. Mas aqui na FarmPoint, a gente tem a opção de colocar um plano de contas, para poder ter um resultado gerencial. Então, eu posso pegar essa nota aqui, e aí eu vou escriturar ela. Aí, o que, que a gente tem que informar? A conta de resultado, eu vou colocar aqui despesa de manutenção, tá? O imóvel, que aí é aquela questão do rateio. Nesse caso aqui, se foi de um dos imóveis da parceria, a gente vai informar um deles, tá? Eu vou informar o imóvel número 1. E a conta movimento, que é por onde transitou o recurso. E aí você tem que dar um histórico para essa operação, tá? Que eu vou deixar o histórico padrão do sistema. E aí aqui a gente tem a informação da duplicata, que consta lá na nota. Então, tem aqui no dia 2 de outubro, R$ 107. Se foi isso mesmo, aconteceu nessa data, o pagamento basta salvar. Mas digamos que ele acabou pagando um dia depois, tá? Não houve acréscimo de juros, ele simplesmente pagou um dia depois. Você altera essa data aqui, porque ela tem que bater com o extrato bancário, tá? Apesar de não ter conciliação bancária ainda, a Receita não ter exigido conciliação bancária, a gente tem que colocar na data correta, pois foi isso que foi solicitado, tá? E aí, vou salvar o lançamento. Então, assim, o que, que a gente pode fazer? Aqui na FarmPoint, a gente deixou algumas ferramentas para que seja mais rápido fazer o lançamento. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um comércio de combustíveis, tá? Então, todos esses lançamentos, eles vão ser lançamentos de despesas com combustível. E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente pode escriturar isso tudo junto. Por quê? Porque as minhas informações são as mesmas. Eu sei que tudo é combustível. Então, eu posso colocar tudo na mesma conta. Claro que se você não quer essa informação gerencial, você vai ter uma conta genérica e você pode lançar tudo junto, tá? Você vai ter que vincular um imóvel da mesma forma. E aí, por esse imóvel que vai ser feito o rateio, se eu lançasse no imóvel 3, ele ia colocar 100% para o Antônio, tá? Já que ele explora 100% do imóvel. E a conta movimento. Então, assim, desde que tudo isso for vinculado ao imóvel 2 e tenha sido pago na conta movimento, eu posso escriturar todos eles juntos. Acontece muito do produtor ir na empresa e pagar todas as notas do mês, né? Então, digamos que ele foi lá no dia 30 de outubro e pagou o valor total. Tá? Então, a gente pode verificar que foi somado os valores de todas as duplicatas e aí tá salvo. Tá? Parece ser muito simples fazendo assim, porque aqui no monitor fiscal ele facilita muito, porque tem muitos dados que eu falei antes que a gente precisava, mas aqui não é necessário informar, porque a gente já puxou do XML da nota. Então, a gente já pegou o número da nota, a gente já pegou o CNPJ do participante, tá? Então, foi muito mais simples dessa forma. Agora, se você não tiver um monitor fiscal, não tem problema, você consegue fazer da mesma forma, só vai ser um pouco mais trabalhoso, tá? Até porque nem todos os documentos hoje são eletrônicos. Vão ter muitas coisas que você não vai conseguir lançar por um documento eletrônico. Você não consegue puxar informações, como folha de pagamento, faturas, despesa de energia. Tudo isso você tem que lançar manualmente, tá?
Aí agora a gente vai fazer um lançamento manual, que aí sim vamos passar por todos os dados que o livro caixa exige. Tá? Então, vamos lá. Primeiro campo, documento, número do documento, ele não é obrigatório. Tá? Mas aí vamos supor que a gente vai lançar uma nota fiscal. Aí a gente vai colocar aqui, seria o número da nota. Tá? Tipo de documento é um daqueles 6 que a Receita nos dá. Então, você vai identificar aqui, número 1, nota fiscal. Depois, o imóvel, que aí sempre seguindo aquele critério. Se for só de um produtor, vai ser no 3, se for da parceria, eu vou colocar no 1 ou 2, que é o imóvel que eles utilizam. Tá? Aí aqui a gente já tem essas 3 informações. Depois, o participante. E aí vai ser, nesse caso aqui, como é uma despesa, vai ser o fornecedor. Então, vou selecionar aqui o fornecedor, tá? E aí sim você vai dar os dados do pagamento em si. Primeiro você vai informar a data em que foi paga, tá? Vamos supor que foi no dia 28 de outubro. O valor desse pagamento, tá? R$ 5.896. A conta movimento de, por onde passou esse valor. Então, com que conta você pagou? Você transferiu ou pagou um boleto? Não importa, tá? Deu um cheque. Essa dúvida é muito comum também. Quando você paga em cheque, o produtor paga em cheque, você vai ter que verificar no extrato bancário em que dia aquele cheque foi descontado, tá? Porque não importa se é boleto, transferência ou cheque, você precisa colocar a data que o valor saiu do banco, tá? Então, vou colocar aqui o Banco do Brasil, a conta de resultado, tá? E um histórico. Aí o histórico não existe critério, fica a preferência de vocês. Tá? Salvo o lançamento. Então, assim, os campos são os mesmos, são poucas coisas que vão mudar, tá? O que vai mudar é, por exemplo, se você for lançar uma folha de pagamento, que aí não vai ter número de documento. Vamos fazer esse exemplo agora, tá? Folha de pagamento, não vou colocar número de documento. Aí o tipo de pagamento você vai colocar aqui, folha de pagamento. E aí tem uma dúvida que surge também. E se eu for lançar o FGTS ou o INSS, enfim, as férias, o que você vai colocar como tipo de documento? A Receita não deixou claro se tudo que é relacionado à folha de pagamento deve ser colocado nesse tipo. Então, o que a gente interpreta? Que o que foi pago especificamente para o funcionário, você vai colocar como folha de pagamento. Você pode colocar as guias como outros e especificar no histórico, não há problema algum. Tá? O imóvel, da mesma forma. E aí o participante, aí nesse caso aqui vai ser o Antônio, que é o produtor que pagou. Tá? E aí a gente vai colocar o valor total da folha, digamos que foi R$ 15.000 pago de folha. Aí você vai colocar a data do pagamento e o restante dos dados da mesma forma, tá? Aí o que tem que ser observado aqui nessa parte? Por exemplo, se o produtor pagou ali no Banco do Brasil, não pagou tudo no dia 5, esses 15 mil, ele pagou no dia 4, 10 mil e no dia 5 mais 5. Aí você vai ter que fazer 2 lançamentos, tá? Porque você precisa identificar ali a data conforme o que foi movimentado no banco. Eles não pedem hoje a conciliação bancária, mas isso pode ser pedido. Então, a gente coloca a data correta, tá? Isso que tem que ser observado. Vou fazer só mais um lançamento aqui, por exemplo, um lançamento de receita, tá? A gente vai colocar, digamos que seja nota talão de produtor, tá? Não é nota eletrônica, mas ela não deixa de ser uma nota fiscal. Aí você vai vincular o imóvel, e nesse caso, o participante é o cliente, tá? Então, vai ser aqui o João comprou do Antônio. A data em que o valor entrou na conta do Antônio, que você vai colocar aqui, vamos supor aqui dia 1º de outubro,
a conta movimento, onde esse valor entrou, tá? E aí o valor. Aí aqui na conta a gente vai colocar uma conta de receita, tá? Digamos que é venda de soja. Tá? E aí aqui a gente tem, no nosso sistema funciona assim, a gente tem aqui a identificação do lançamento. Então, digamos que ela é uma receita 1, eu vou deixar assim. Agora, se fosse um valor que foi recebido adiantamento, eu trocaria aqui, tá? E o histórico, ok? Assim que todos esses dados são obrigatórios lá no livro Caixa Digital, tá? Claro que fazer lançamentos a partir de um documento fiscal é muito mais simples e mais seguro também, porque você não tem o risco de errar um CNPJ ou errar o número da nota, tá? Então, se houver essa opção, é sempre mais seguro. E aí, agora, digamos que eu escriturei o ano inteiro desse produtor, tá? E aí a gente já estamos em fevereiro, vou gerar o livro caixa digital dele. Tá? Vou vir aqui, livro caixa digital. E aí, como eu falei, é por CPF. Então, a primeira coisa a ser feita é dizer de quem que eu quero gerar o livro caixa. Eu vou gerar agora do Antônio. Tá? Aí você, se não houver nada a ser alterado aqui, nenhuma situação especial, não precisa alterar nada, você só precisa informar esses dados, tá? E escolher o período de que é o livro caixa. Eu vou colocar aqui de 2020, tá? 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí eu vou ir passando pelas abas para conferir ó, os 3 imóveis que ele explora, as contas. Aí aqui eu preciso fazer uma configuração, porque o Antônio não pode citar a conta da Catarina. Ah, então eu vou marcar aqui que ela vai para o numerário em trânsito. Depois ele vai listar todos os lançamentos já feito o rateio, tá? Dos 50% do Antônio naqueles 2 imóveis e 100% do terceiro imóvel. E o resumo. Aí esse resumo aqui é o que vai lá pro imposto de renda, tá? Então lá não tem como a gente exportar um arquivo para importar lá, a Receita não deu essa opção. Então você vai ter que digitar isso aqui ou copiar e colar lá, tá? Para conseguir ter o resultado, o saldo final. O encerramento, que como eu falei, é a identificação do contador ou produtor, mas não é obrigatório preencher essa parte. E aí a gente vai gerar o LCDPR. Tá? Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E aí o nosso TXT fica assim. Tá? Então a gente tem aqui os códigos dos blocos, tá? Primeiro os dados do produtor, depois os dados dos imóveis, e aí em cada imóvel, a gente tem aqui o 0040 é o imóvel, e o 0045 é o terceiro. Então aqui eu tenho o CPF da Catarina e 50%, que é o que ela explora, tá? Isso sucessivamente. As contas bancárias também, tá? E aí a gente tem os lançamentos em si. Cada lançamento é uma linha. Tá? Então, assim, não tem como você fazer isso sem ter um sistema que converta as informações. Tá? E aí, lá no final, no Q200, a gente tem o saldo, que é aquele mesmo resumo de antes. Tá? Então, depois de fazer isso, você tem que baixar o programa validador lá, acessando o ECAC, você tem que baixar um programa por produtor e validar o arquivo. A gente não vai validar aqui hoje por questões de CPF, que a gente precisaria acessar pelo portal de alguém.